Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Provérbios, capítulo de número 25, versículos de número 21 e 22, onde a palavra de Deus nos diz assim: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Ações Desafiadoras. Alguns textos sagrados são extremamente desafiadores. Contudo, apresentam uma solução para muitos conflitos, muitos problemas comuns na vida de seus leitores. Se olharmos atentamente o capítulo 25 de Provérbios, perceberemos a ênfase do autor em mostrar a importância da ação na solução de adversidades, ao invés de apresentar apenas discursos vazios. Todo o processo se inicia por meio do trabalho árduo, o qual visa um resultado satisfatório. Então eu e você podemos observar que Salomão ele expressa nos versos de número 4 e verso 5 desse mesmo capítulo 25 o seguinte: Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Este trecho deve nos incentivar a trabalhar na retirada da escória e não eliminar a prata, pois o sábio afirma no capítulo 10, versículo de número 20 de Provérbios o seguinte: Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Neste sentido, o sábio nos apresenta claramente a advertência contra o mau uso da nossa língua, e principalmente contra aqueles que amam a fofoca. Eu e você podemos ver isso, então, claramente ao observarmos os versículos de número 9 e 10 desse mesmo capítulo 25. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Mas o ponto central do texto em questão nos leva a refletir sobre agir com bondade em favor de pessoas que, no nosso julgamento, não merecem, os quais nós rotulamos como adversários e até mesmo como inimigos. Isso é tão relevante que o apóstolo Paulo ele afirma na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo de número 12, dos versos 17 a 21, o seguinte relato: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando eu e você estivermos pensando a respeito disso que está sendo mencionado, eu e você seremos levados a refletir, a pensar se estamos demonstrando ações práticas ou se eu e você estamos vivendo apenas de discursos vazios, que nada contribuem para tornar o mundo melhor. Pois foi o próprio Senhor Jesus que mostrou na prática, em favor de mim e em favor de você, quando ele fez uma expressão que de fato nos leva a pensar, a refletir, a meditar, que muitas vezes eu e você, em relação a Deus, somos esse tipo de pessoa, o injusto, o adversário. Mas perceba o que Jesus expressou em Lucas 5, verso 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que eu e você possamos pensar nisso, que nós sejamos levados a refletir sobre isso. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude poderosamente
a colocar em prática ações desafiadoras na vida do nosso próximo. Que Deus nos abençoe.